convidar aqui o Douglas. Fala, Douglas! Muito E boa aí, noite! tudo bem? Tava dando probleminha na minha Tudo conexão aqui. bem? Desculpa aí o Ah, tudo atraso. Eu certo. tava, eu tava, eu tava tentando Imagina, acessar. Maravilha? Tudo bem, Thiago? imagina. Tudo ótimo e Maravilha. contigo. Obrigado por Muitíssimo ter obrigado pelo aceito. convite. Nada. Uma Ah, honra eu que poder fico estar aí honrado, conversando. o meu pessoal também vai aproveitar bastante. Nós somos todos assim ainda neófitos nesses assuntos aí Uhum, da lavagem, né? Enfim, quem está no tributário. Eu estou gostando muito de conversar com profissionais de referência de outros assuntos, outras áreas, uhum, fora do tributário, justamente para agregar uma visão multilateral, o pessoal da direito de família, né, do processo. Amanhã teremos live. Já vou dar uma palhinha sobre recursos, e uhum, a gente vai agregando esse caldeirão cultural, assim, para enriquecer o nosso pequeno mundo, assim, que é um nicho, né? uhum, A execução fiscal acaba sendo um nicho dentro do direito tributário. E eu estava uhum. contando aqui, antes da gente conectar, que eu fiz umas consultas, né, do antigo COAF, buscando saber do trânsito de recursos e tentando identificar, né, fazer esse rastreamento, e tive uma grande dificuldade de entender esse fluxo financeiro, e fui a registro de imóveis tentando, e o que eu percebi que era um recurso forte, assim, acabou transitando em nome de laranjas. A gente também não conseguiu ir muito atrás, foi a dificuldade que eu tinha. E sempre me perguntam, mas métodos de localização de bens. Eu digo, olha, isso aqui tem tudo a ver com a lavagem, aquela ocultação de patrimônio, né? Essas Uhum. sistemáticas, assim, que o crime às vezes não usa, né? Não tem fronteiras, né? Transita entre o Não tem tributário, mais. entre o registro civil, o registro das pessoas jurídicas, o registro de imóveis e sistema bancário, e daqui para diante vai ser nas cripto. E a gente está sempre Uhum, correndo atrás, tentando, e nós, o tributário do crime, acho que temos muito a aprender, assim, contigo, uhum. Que para isso? entender melhor essas coisas, né, Douglas? Mas, Douglas, eu Maravilha. contei já para o pessoal que tu é procurador regional da República, Regional. né? Já foi um ato falho, quem sabe, né, procurador-geral do Não, futuro? não. Não me deseje de tamanho mal, por favor. Não. Douglas, eu marquei o teu perfil. Fala um pouquinho do teu perfil, eu sei que tu trabalha bastante, né, difunde bastante sobre processo penal, né, Sim. analisando decisões dos Uhum. tribunais superiores. Pelo que eu percebi, esse é o teu foco, mas conta um pouquinho para o pessoal aqui. Vamos lá. Em primeiro lugar, brigadão pelo convite. Aliás, já era para a gente ter feito essa live, Thiago, já há um tempo, e eu andava É meio verdade. assoberbado com algumas coisas. Eu disse, vamos deixar para depois. Daí tu pediu, vem cá, tá em pé ainda? Eu disse, óbvio que tá em pé. Eu disse para ti que tava, eu assumi o compromisso, né? Sim. Mas assim, realmente no meu perfil já há alguns anos eu venho fazendo, eu tenho o hábito, desde quando eu estudava para o concurso do MPF. E aí eu vou contar que isso foi lá, que eu comecei lá em 92, eu disse 1992, a ler tudo que saía publicado nos diários de justiça, não os informativos, na época nem existia, né? Uhum. E aí eu pesquiso isso diariamente, eu leio e vou selecionando aquilo que eu acho relevante, que muitas vezes as pessoas não encontram nos informativos, né? Porque as pessoas estão Uhum. habituadas a ler informativo, pega aquela informação meio flash, né? E eu o que, que eu faço? Eu publico aquilo que eu considero relevante, concordando ou não com o que está ali. Às vezes até eu teço uma crítica, dizendo, olha, mas é um espaço amplo, democrático, para que as pessoas possam ver o que está acontecendo. Sim. Normalmente, por exemplo, hoje pela manhã eu sentei e eu sempre me programo, eu faço tudo sozinho, tá? Não tem ninguém que faça isso para mim. Então eu editei pelos próximos 30 dias, eu já tenho agora um post para cada dia, pelos próximos 30 Ah, dias. sim. Mas à medida que vai surgindo algum julgado importante, eu vou fazendo um post extra e colocando ali para o pessoal ficar atento, né? Então eu Sim. faço isso. E faço muito com lavagem de dinheiro, porque lavagem de dinheiro, como tu disseste, é uma coisa bastante sensível. Hoje em dia, a lavagem de dinheiro ela não tem mais fronteiras. Tu citaste a questão das criptos. Eu não vou entrar nas criptos porque é uma coisa muito específica, mas a gente pode dar alguns exemplos e tentar explicar para o pessoal como é que se dá a lavagem de dinheiro, falar um pouquinho da nossa lei, falar de alguns precedentes que eu separei aqui
para explicar que é diferente de outros ordenamentos jurídicos e dizer o seguinte, tu colocaste, que tu tentaste via COAF a localização de alguns bens, né? Que isso é uma coisa complexa. Pô, eu vou dizer uma coisa para vocês, teve ministro do Supremo dando decisão liminar, suspendendo as comunicações do COAF, porque isso era quebra de sigilo bancário. Ora, o COAF ele não movimenta sigilo bancário, ele dá informação. Tu não sabe o extrato bancário, tu precisa de uma ordem judicial. Né? Então, se utiliza se são utilizados expedientes de compra e venda de imóveis, um exemplo, né? E muitas vezes são utilizados fracionamentos de forma de pagamento, né? Que é uma das formas do smurfing, como a gente fala, de esconder o dinheiro. Depois eu tento explicar um pouquinho as 3 fases da lavagem de dinheiro, e daí a gente pode tentar explicar para o pessoal como é que a gente pode tentar encontrar bens que vão ter, de um lado, a questão, como é lavagem de dinheiro e o entendimento majoritário é que o bem jurídico, digamos assim, é a administração da justiça, pelo menos esse é o entendimento majoritário, eu me filio a esse. Sempre que nós tivermos uma reparação de dano, né, envolvendo lavagem de dinheiro, e especificamente contra o Estado, né, ele vai ter uma reparação dos valores de uma forma, e talvez ele até possa ter ainda uma pendência da questão fiscal, da execução fiscal. E aí nós vamos falar também, pela novidade que nós temos, da possibilidade, porque é novidade mesmo, a possibilidade de eu ter um crime tributário com consequência, ou não um crime tributário, eu posso ter só um débito, né? Que são 2 coisas diferentes, mas eu ter um crime tributário sendo antecedente da própria lavagem de dinheiro. Que isso até as alterações legislativas recentes, em 2002, recentes não, há 10 anos, né? Mas com a legislação não se podia cogitar de lavagem de dinheiro com um produto de sonegação fiscal. Né? Mas muitas vezes a gente tem como localizar os bens que vão servir então para a reparação do dano na lavagem e vão servir também para que a gente possa garantir uma reparação do dano na esfera executivo fiscal, porque nós temos, por exemplo, a cautelar fiscal. Né, que se utiliza, a Fazenda utiliza muito, nós estamos falando especificamente da Justiça Federal, né, onde nós temos muito isso. Então, nós temos meios de localizar, mas como toda lavagem de dinheiro tem um processo de esconder, né, de camuflar, isso tudo fica mais difícil, porque normalmente ou há uma mistura de recursos lícitos com ilícitos, e a gente não sabe direito o que é uma coisa e o que é a outra. Eu explico depois também que essa é a mistura, na hora que eu faço a integração, eu recoloco o valor lavado dentro do mercado. E normalmente os bens que se buscam, o que são produto de lavagem, eles não estão no nome direto das pessoas envolvidas na lavagem. Ele tem um mecanismo de escamoteamento. Né? Então, eu estou dando essa inicial aí, a gente vai conversando. E aí tu disseste que o bem jurídico tutelado é a administração da justiça, né? E eu queria te perguntar, assim, para o pessoal começar a situar, qual é, assim, digamos, o mote da lavagem? Por que lavagem de dinheiro? Não é claro, para a gente ocultar patrimônio, dissimular recursos, né? Mas com essa alteração, que já não é tão recente, para nós, a tributária da execução fiscal acaba sendo recente. Mas assim, não precisa. Mas não precisa ser crime de outra origem. Ou agora pode ser um crime tributário, o cara pode ter sonegado, né, tributos, e esse valor sonegado ele precisa esconder ou dar uma aparência de legalidade. Fala um pouquinho para a gente, explica um pouquinho para a gente esse porquê da lavagem, né? Vamos lá. Então, eu só vou explicar um pouco antes a nossa lei de lavagem, que é a Lei 9.613, a lei é bastante antiga, e ela teve essas alterações pela Lei 12.683 de 2012. O que nós tínhamos antes? A nossa lei de lavagem, ela é considerada, aspas, de terceira geração. Assim, quando a gente for estudar nos livros, quem é especialista, por que de terceira geração? Porque, mundialmente, a tendência não é mais dizer, como nós tínhamos,
Constitui-se lavagem do dinheiro oriundo da prática dos seguintes crimes: corrupção, tráfico de drogas. Antes nós tínhamos a chamada lista fechada dos crimes que poderiam ser antecedentes. Olha que eu usei a expressão crimes. Agora, a lei de lavagem de dinheiro, ela não prevê mais este rol fechado e ela não fala mais em crimes. Ela fala em infrações penais. Logo, o que não era possível antes, que era uma coisa muito comum, a lavagem de dinheiro do jogo do bicho, que o jogo do bicho não é um crime, é uma contravenção, ele não poderia ser tipificado como lavagem. Por quê? Porque a contravenção, que era o crime antecedente, ele não era, a conduta, né, não era um crime, e sim uma contravenção. Agora mudou. Então, desde essa lei, nós falamos em infração penal antecedente. Como é que funciona, então, a lavagem de... Por que tem a lavagem de dinheiro? Porque, obviamente, eu tenho um dinheiro que ele não tem uma origem. O grande problema é esse. Né? Esse dinheiro pode ser, por exemplo, produto de um tráfico de drogas, pode ser da corrupção. Depois eu vou dar um exemplo, me lembrei agora, de um caso que eu atuei, onde nós fizemos, tinha corrupção, tinha evasão de divisas, que era remessa para o exterior, e tinha lavagem de dinheiro com depósitos no exterior. Como é que a gente fez para descobrir isso e trazer esse dinheiro? Então, eu tenho esse dinheiro que ele não tem uma origem. Eu preciso dar uma aparência de que ele é lícito. Existem N formas de eu simular para dizer que eu quero introduzir aquele dinheiro sujo em alguma coisa, dar a aparência que eu ganhei esse dinheiro licitamente e depois integrar. Vou te dar um exemplo claríssimo, que acontece há muitos anos. Compra do bilhete premiado. Ah, sim. Como é que... É uma coisa muito simples. Se via assim, compra o bilhete premiado. Então, a pessoa, vamos dizer o seguinte, eu recebi 50 milhões de corrupção, tá bem? E alguém acertou na loteria. A loteria, ou a Mega Sena, ou qualquer coisa, ela é um título ao portador. Quem tiver o título, né, ganha um prêmio. Então, eu chegava e dizia o seguinte, eu compro um bilhete premiado. Alguém ganhou 20 milhões na Mega Sena. Eu chego e digo para essa pessoa, eu te pago 25 milhões. Mas eu vou te dar em dinheiro e tu me dá o título. Aí vocês podem perguntar o seguinte, pô, mas por que ele está dando 25 milhões e não 20 milhões? Porque ele tem que dar um atrativo para a pessoa aceitar. Claro. Né? Só que daí ela vai ter, essa pessoa que aceitar o dinheiro, ela vai ter um problema. O que ela vai fazer? Ela que se vire. Porque eu dei os 25, recebo o bilhete e vou lá e saco o dinheiro na boca do caixa. O que eu estou fazendo? Uma forma simples, simplória até, de lavar o dinheiro. Porque eu tinha um dinheiro sujo e transformei esse dinheiro mediante aquisição de um bilhete premiado. E alguns vão perguntar assim, mas ele está tendo um prejuízo aí. Eu estou tendo um prejuízo, né? Os 5 milhões, eu dei o exemplo, comprei por 20, 25, um título que valia 20. Sempre, assim, ó, eu não diria sempre, mas é normal da lavagem de dinheiro que aquela pessoa que esteja reintroduzindo o dinheiro no mercado, fazendo uma forma de dar uma aparência a esse dinheiro, ela vai perder alguma coisa. Ela vai pagar, por exemplo, eu vi casos dentro da Lava Jato, que era uma coisa incrível. Vou dar o exemplo, e isso é uma exceção dentro do que eu conheço. Mas, por exemplo, olha só, um advogado que estava mancomunado com um réu, ele precisava, uma empresa precisava pagar propina. Precisava pagar uma propina. Como é que eles iam ter o dinheiro para pagar a propina? Eles faziam da seguinte maneira. A empresa simulava um pagamento, um contrato de prestação de serviço com o advogado X. Quanto é que custa o teu serviço? R$1 milhão. Ok, está aqui feito o contrato, R$1 milhão, assinado, contrato feito, aparentemente legal. A empresa deposita o dinheiro para o advogado, na conta bancária do advogado, o advogado tributa dentro da pessoa jurídica dele, e digamos que do R$1 milhão sobram 800 mil.
Vamos fazer uma conta de chegada. 200 mil foram os encargos. Aí o advogado ficava com 100 mil para ele, e os outros 700 mil ele sacava na boca do caixa e entregava em dinheiro para a empresa poder pagar a propina. E aí a pessoa que ia receber aquele dinheiro, ela tinha que dar um jeito de fazer a aparência de novo. Vou dar um exemplo. Devem ter visto aquele caso emblemático de um sujeito que foi, ou melhor, que apreenderam na casa dele malas com mais de 50 milhões de reais. Ora, né, alguém vai dizer, de onde é que veio esse dinheiro? Bom, a gente não sabe. Mas tu tem na tua casa uma quantidade de dinheiro, é normal, né? Mesmo que fosse menos do que isso, não é normal as pessoas terem uma quantidade absurda de dinheiro em casa. Por que ele fazia isso? Eu não estou imputando crime a ninguém, porque depois eu posso ser responsabilizado criminalmente. Hoje em dia, normalmente, quem está sofrendo os problemas é quem... Não quem faz a sacanagem, mas quem diz que o sujeito está fazendo a sacanagem. Mas por que ele tinha dinheiro? Porque ele não tinha como justificar o valor. Então, aquele dinheiro, ele normalmente é utilizado ou para um pagamento cash, né? ou para mandar para fora via doleiro. Por exemplo, eu recebo... Hoje foi presa novamente uma doleira envolvida na Lava Jato. Não sei se vocês viram. A Nelma Kodama. Né? Os doleiros. O que os doleiros fazem? Digamos que eu recebi 500 mil de propina. Eu preciso legalizar esse dinheiro. Eu posso simular uma compra e venda de um imóvel. Eu posso simular. Eu posso chegar para um doleiro e dizer, eu quero mandar esse dinheiro para o exterior. Aí como é que eu faço? Eu entrego 500 mil para o doleiro me diz o seguinte, olha, isso dá mais ou menos 100 mil dólares, mas tem a minha taxa, eu vou te dar 97 mil dólares. Onde é que tu quer que eu deposite isso? Aí ele vai pegar e vai fazer um depósito em dólares numa conta que eu indicar para ele no exterior. Que esta conta não está no meu nome, está no nome de uma empresa que possivelmente eu sou o administrador ou um laranja. Consta como administrador. Então, tudo isso é muito difícil de descobrir, Thiago, como é que as pessoas fazem essas fraudes. E quem é o prejudicado no fim da história? Diretamente a sociedade, e nós temos um reflexo muito grande, mas muito grande mesmo, na parte da questão tributária. Eu não tenho dúvida disso. Né? Claro. Até a lei de 2012, nós não podíamos falar de crime tributário como antecedente da lavagem de dinheiro. Agora Entendeu? pode. Deixa eu te fazer uma pergunta, ver se eu estou muito errado. Porque o cachimbo entorta a boca, né? E eu passo nos lugares, quem é do crime, né? Passa no lugar e já fica pensando, isso aqui tem uma coisa meio estranha e tal. No tributário também, a gente trabalha com percepção, assim, né? Dos bens e tal. E tem umas coisas que eu passo e olho, assim, e não consigo entender. E talvez tenham fumos, esse que eu queria te perguntar. Tem algumas atividades que a gente não tem, digamos, controle, mesmo tributário, a gente não tem controle de ingresso. Por exemplo, vou dar um exemplo hipotético, assim, sei lá, uma casa de show, um restaurante, uma casa, sei lá, uma boate, né, um jogo, enfim, alguma situação assim, que pode ter um ingresso gigante de pessoas, como pode não ter nada. Né? Uma casa noturna. Né? A gente vê assim, alguns tipos desses estabelecimentos que a gente não tem certeza. Foram lá 10 mil pessoas, ou foram 50 pessoas. Como a gente vai controlar? Aí o cara pode simplesmente, olha, compareceram aqui 10 mil pessoas, o meu faturamento foi tantos milhões nesse período, declara aquilo tudo, né? E aí tributa, quando for, né? Tudo redondinho ainda, né? Tributa aquele dinheiro fictício e é uma forma de dar uma roupagem lícita, né? De recursos que às vezes não são lícitos, né? E a gente sabe que tem... E falava, uma vez eu vi o Ivo Scandra falando que metade do dinheiro que circula no mundo é ilícito, que não tem origem. Não sei se é verdade isso aí, mas assim, parece que tem alguns empreendimentos que têm uma vocaçãozinha maior, né, para praticar lavagem, né, Godinho? Vamos lá, só vamos deixar claro uma coisa aqui. Por que os criptoativos, que eu vou te dizer, olha,
Dois colegas meus do MPF são especialistas no assunto, pode fazer convidá-los Ótimo. para conversar. Mas por que os preços as criptomoedas dispararam nos últimos tempos? Por uma razão muito simples. Há uns anos atrás, não faz, acho que 3 anos, foi aprovado, ou melhor, entrou em vigor uma convenção internacional de acabar com sigilos bancários em muitos países, e os países cooperando entre si. E aí o que as pessoas começaram a fazer? Começaram a migrar para as criptomoedas. Por quê? Porque tu não tem identificação. Quando eu tenho uma procura maior, o preço dispara. Então, sim, agora aconteceu na guerra da Rússia, né? Subiu as criptomoedas com a guerra. E são N moedas que estão existindo. Bom, claro. Mas o exemplo que tu deu, ele é perfeito para mostrar 2 situações que podem ser utilizadas. E uma das coisas que está me preocupando muito é a reabertura dos jogos no Brasil. Né? Que nós já temos alguns jogos aí. Isso, assim, ó, vai ser a lavanderia oficial, tá? Eu já estou dizendo aqui. E alguns dizem, não, porque eles vão arrecadar impostos. Não vão. Não vão. Quando nós tivemos os bingos há um tempo atrás, que foi uma tentativa de introduzir, aquilo ali, em 98% das casas de bingo, eram casas de lavagem de dinheiro. Como é que funcionava? Não tem erro. Não tem erro. E eu vou dar um exemplo. Eu não sabia. Eu vou te dar um exemplo de que eu vivenciei. Você ainda pode até dar risada depois. Mas eu vou tentar explicar como é que faz. Tu deu a primeira hipótese. Eu tenho um jogo, um cassino. Ninguém sabe quanto movimenta, quantas pessoas apostam. Mas digamos que as pessoas foram lá e apostaram 100 mil reais. Só que eu recebo dinheiro do tráfico de drogas, tá bom? Ou da corrupção. Eu digo que não foi 100 mil que eu ganhei, eu digo que eu ganhei 1 milhão. E aí o que eu vou fazer? Eu insiro a movimentação daquele dinheiro, e eles vão me dizer, mas sim, mas tu vai tributar? Não, eu vou tributar, mas eu vou limpar o dinheiro, porque daí eu não tenho o controle de onde veio aquele dinheiro. E como é que funciona nesses jogos? São todos eles títulos ao portador. Eu nunca esqueço que há muitos anos atrás eu fui levar uma vozinha no bingo. Quando tinha bingo em Porto Alegre, cara, isso já faz uns de 15 Foi a década 20 de anos. 90, né? 20 anos, por aí. E o sonho dela, ela morava no interior e jogava aqueles bingo de bolinha, né? Pô, aqueles bingos eletrônicos eram uma maravilha para ela, né? E em princípio, jogar no bingo não tem problema nenhum, vamos deixar isso muito claro, né? E aí eu fui com ela, passei uma tarde jogando bingo com ela, e lá pelas tantas... Não, claro, e lá pelas tantas eu ganhei, eu fiz o primeiro prêmio, que sei lá, seria hoje, vamos chutar alto aí, cara, 500 reais, ou um pouquinho mais, tá? O que acontece? Tu tem aquela cartela do bingo. A cartela do bingo é uma cartela igual de uma loteria. Se todo mundo pegar o verso do cartão da loteria, ela tem ali um espaço sempre para preencher o nome e o CPF. Quando eu acertei, eu imediatamente virei, preenchi meus dados e assinei. Aí os caras vieram para me pagar o prêmio, quando eles olharam o bilhete, disseram, deu problema. Por que deu problema? Não, o senhor preencheu os dados aqui, o senhor não poderia ter preenchido. Eles, como assim? Eu ganhei, logo eu estou aqui dizendo para vocês que o ganhador sou eu, o meu CPF é esse, e está o valor. Ah, mas nós não vamos poder lhe pagar. Eu cheguei assim, meu amigo, é o seguinte, eu vou dar uma chance para vocês vão me pagar, tu chama teu gerente, vocês vão me pagar o valor, até porque nós vamos continuar jogando aqui a questão de brincadeira, mas vocês vão me pagar o dinheiro. Ah, mas eu não sei se eu posso pagar. Por que eles não queriam pagar? Por uma questão muito simples. Eles vão pegar aquele cartão premiado depois, certo? E vão levar lá para dentro, e aí vai ter um laranja. Um laranja é alguém que pode até a pessoa já ter morrido, e eles vão botar que o ganhador do prêmio não foi o Douglas, foi o laranja. E aí eles vão justificar que o laranja sacou aquele dinheiro, e aí eles podem fazer uma movimentação fictícia daquele dinheiro para justificar uma movimentação a ser integrada no patrimônio da outra empresa, e eles vão daí misturando os valores. Então, o jogo ele vai propiciar a maior lavanderia histórica, isso não tem erro. Né? Se nós olharmos, por exemplo, alguns países que têm jogo regulamentado,
eles são sérios, gente. E quando pegam alguém lavando dinheiro, acontece alguma coisa. Aqui no Brasil não vai dar nada. Por isso que eles estão agora incentivando muito a questão do jogo. Eu não sou contra, eu só estou dizendo que vai acontecer isso certo. Eu aposto 99,9 contra 0,01 que isto vai acontecer. Isso já aconteceu. A outra forma é o contrário. Na verdade, eu comecei, por exemplo, eu posso não ter movimento nenhum. Aliás, a lavanderia, ela começou, o nome lavagem de dinheiro começou porque, segundo se conta, mas isso tá mais ou menos comprovado, se utilizavam nos Estados Unidos lavanderias para movimentar supostos recursos que não circulavam por lá. Então, se viam lavanderias com máquinas, porque nos Estados Unidos as pessoas vão lá e lavam as suas roupas, que não tinha movimento nenhum. Mas os caras tinham movimento financeiro. De onde vinha isso? Eles diziam que tinha um movimento fático, né? E declaravam os valores e iam limpando o dinheiro, fazendo esta mescla de colocação, de ocultação e integração. Então, o que eu já vi na minha vida de formas de lavagem de dinheiro é uma coisa incrível. Tá? E o que é importante dizer, assim, dando alguns dados técnicos, né? Primeiro, nós temos 3 fases da lavagem de dinheiro, que é a colocação, né, do bem, do dinheiro normalmente, a ocultação e depois a integração desse bem dentro do sistema. Por exemplo, eu tenho dinheiro sujo, tá? Dinheiro de corrupção. Eu preciso ocultar esse dinheiro. Como é que eu vou ocultar? Eu guardo numa mala, ou eu deposito numa conta de um laranja. E aí como é que eu vou fazer? Eu começo, por exemplo, a fazer transferências entre várias contas para perder o rastro do dinheiro. Eu começo a simular empréstimos, eu começo a simular que eu emprestei um valor para uma pessoa e depois ela me pagou os juros, me pagou os valores que eu estou recebendo ali adiante. Tudo fictício, para tentar justificar aquele dinheiro. E depois, quando eu tenho um contrato assinado, eu vou pegar aquele contrato assinado e vou dizer, bom, eu ganhei esse dinheiro, por exemplo, eu prestei serviços, quanto é que custa um parecer técnico, não estou falando nem jurídico, um parecer técnico de uma pessoa X. Ela diz o seguinte, eu cobro 50 milhões. Sim, mas tu deu de uma página, é o meu preço. Como é que tu vai dizer que não vale aquilo? Claro que tu pode demonstrar que ela não tem a mínima capacidade de dar um laudo daquele tipo que custa aquele valor. Mas hoje em dia, a declaração de valores por prestação de serviços, ele é uma das formas mais comuns de eu dizer, eu recebi o dinheiro. E está aqui o contrato, está bonitinho. E aí eu vou poder justificar e dizer o seguinte, eu recebi 50 milhões de um parecer técnico. O que eu vou fazer? Eu vou comprar uma casa. Depois vem em mim e pergunta, vem cá, mas como é que tu compraste essa casa de 50 milhões? Prestei um serviço, cobrei por ele e recebi, tá aqui, ó, tá aqui o contrato. Formalmente ele é bonito, tá perfeito. Só que, na prática, tudo isso foi realizado para quê? Para dissimular e para ocultar a origem dos valores. Então, para uma pessoa responder por lavagem de dinheiro, ela não precisa praticar as 3 fases. Basta ela praticar uma. Entendeu? Tu não precisa fazer todas as fases. Eu posso praticar só a integração, que é a última fase da lavagem, para justificar, e eu estou cometendo crime. E outra característica do ordenamento jurídico brasileiro, que alguns ordenamentos não admitem, a chamada autolavagem. A autolavagem é aquela onde, numa síntese, a pessoa que pratica a infração penal antecedente, depois vai lavar o dinheiro. Ela vai responder pelos 2 crimes. Claro. Tanto pelo antecedente quanto pela lavagem, certo? Isso foi o primeiro caso que eu li, eu estava me preparando para o concurso. Foi um dos primeiros casos que o TRF julgou. Eu me lembro até hoje que o sujeito era do tempo que tinha que ter um crime vinculado antes, né? Sim. E aí, acho que era tráfico de drogas, e o cara comprou, eu nunca esqueci, era uma Kia Sportage. E aí comprou com o dinheiro oriundo da própria atividade criminosa. Numa tentativa de... imobilizou o dinheiro, né? Ocultar nem é ocultar, porque é uma coisa explícita, né? Mas é uma das formas de ocultação. Legalmente é uma forma de ocultação. É isso aí mesmo. Embora seja uma coisa explícita, né? Mas ele está escondendo ali.
transformou aquele dinheiro naquele bem. E foi o primeiro caso jogando na época do concurso. Enfim, faz 20 anos já isso aí. É. E o tempo passa pra gente também, né, Douglas? Hã? Para quem não Passa. sabe, eu fui aluno do Douglas. Fui aluno do Rapaz, Douglas não do fala concurso. isso. Douglas, deixa eu te perguntar Diga. uma coisa. E assim, ó, pra gente encaminhar, já estamos a 35 minutos. Vamos falando, vamos falando. Aquela situação assim, ó, a gente sabe que intermediar recursos por várias empresas, por várias pessoas, muitas vezes a gente quebra, né, a cadeia, porque uma vez tira o dinheiro em espécie, dali a gente não consegue rastrear mais, né? Por isso o interesse de manter dinheiro em espécie debaixo do colchão, né? Até pouco Isso. tempo tinha até uma presidente da República dizendo que tinha centenas de milhares de reais, uma centena de milhares de reais em casa, né? Que é uma coisa inconcebível. Inconcebível. Não é normal. Eu posso ter dinheiro Não em casa? é normal, Posso. né? Eu posso ter dinheiro em casa? Claro que eu posso. Não, isso mas não não é é normal. em si só, Não, né? não é. Não. Agora sim, a dificuldade que daí é comum do crime e da execução fiscal é fazer o rastreio e buscar. Porque quando é bem que tem registro, a gente, assim, ainda não está, né, na verdadeira era da informação, mas a gente já tem instrumentos para ir atrás, né, de Certo. veículos, imóveis, e tentar, enfim, buscando junto ao credor meios de, olha, ele está ocultando o patrimônio através daquela outra pessoa, ou daquela outra pessoa jurídica, né, abusando da personalidade jurídica. Tem o IDPJ agora para fazer prova disso, mas ainda é bastante difícil a gente ir atrás do dinheiro. Com relação ao dinheiro, porque esse foi o caso que eu tive e eu pedi o relatório do COAF. Depois eu pedi mais uns 2 ou 3 casos que eram de medida cautelar fiscal. E o incrível que pareça que tem profissionais realmente que disfarçados de uma determinada profissão, eu não vou falar qual para não me dispor com ninguém, mas Sim. parece que o serviço do cara realmente é lavar dinheiro. Claro que sim. O que ele oferece para o mercado. Olha, eu lavo dinheiro, dissimulo recursos. E aí era aquela dificuldade de tentar ir atrás da cadeia. E como é difícil, eu não sei se tem uma dica para me dar aí, como é difícil conseguir ir atrás, né? Eu vou dizer assim com toda a franqueza e sem querer te desestimular. A legislação civil e a lei, a mesma cautelar fiscal, que ela já tem alguns meios de desconsideração de pessoa jurídica e permitir buscar, ela tem uma certa eficiência, mas ela está já anos-luz atrás da lavagem de dinheiro. Né? Verdade. Eu te digo assim, ó, que a probabilidade de eu conseguir, na execução fiscal, buscar um bem e descobrir este bem, ele vai me dar tanto trabalho, porque os meios que eu tenho da legislação civil são muito mais restritos que o da legislação penal, das quebras de sigilo de movimentação. Veja bem, a lei de lavagem de dinheiro, ela tem ali pelo artigo 4º da lei 9.613 algumas particularidades. Primeiro, eu disse antes que o dinheiro lícito ele é misturado com o dinheiro ilícito, certo? Sim. Essa mistura, isso é muito comum. Né? Eu disse, não, mas eu adquiri isso com dinheiro lícito, mas ali no meio tem sujeira. Então, o que hoje em dia, na lei de lavagem de dinheiro, eu posso fazer? Né? Então, perguntando assim, quais são as 3 fases da lavagem que eu já tinha citado antes aqui, que nós temos, é a chamada colocação, a ocultação e a integração. São essas três fases, né? No sistema mundial, né? que se fala dessa. Então, vamos lá. A colocação, o placement, a ocultação, onde eu vou esconder, e a integração, onde eu vou trazer o dinheiro, aparentemente, que vai dar já um ar de licitude. Então, a lei de lavagem de dinheiro, ela te permite que, por exemplo, eu busque, se eu não tenho provas de todo o dinheiro ilícito, eu posso pegar bens equivalentes, bens lícitos equivalentes para garantir a reparação do dano. Isso é uma coisa interessante que nós temos na nossa legislação. Mas o que eu vou ter que fazer? Eu vou ter que fazer uma quebra de sigilo bancário, de movimentação financeira, que isto é muito mais ágil no âmbito criminal do que no âmbito penal. E uma característica, pela legislação, quando o juiz determinar a apreensão de um bem, a pessoa que pedir a restituição desse bem
só vai conseguir se comparecer pessoalmente perante o juiz e comprovar como é que ela adquiriu. E por que pessoalmente? Porque normalmente, na lavagem de dinheiro, eu tenho laranjas. O que são as laranjas? São pessoas que sequer sabem que são proprietários daqueles bens, Sim. alguns até sabem, mas eles assinam uma procuração dizendo: administra aqui para mim todos esses bens, mas os bens estão no nome delas, elas nem sabem disso. Sim. E aí, quem é que vai comparecer lá? Tem que ser o laranja, porque está no nome do laranja. Se não comparecer, não vai liberar, porque para o juiz poder avaliar como é que ele adquiriu aqueles bens. Me explica aí como é que tu adquiriu. De onde é que veio esse dinheiro? Qual a renda que você tem? Então, a legislação processual penal, ela propicia isso de uma forma mais eficaz. O que, que pode acontecer? O que, que pode se fazer? Pode-se pedir, primeiro, paralelamente à execução fiscal, no âmbito de uma ação penal que envolva lavagem de dinheiro, fazer um comunicado ao Ministério Público que se possa fazer também um pedido e depois repassar esses bens para a execução fiscal, para fins de garantia da reparação do dano. E veja que nós tivemos um caso bem interessante recentemente, eu não tenho ele aqui, mas eu vou tentar relembrar mais ou menos o seguinte: o juiz tinha determinado o sequestro dos valores, envolvia lavagem de dinheiro. Então, era uma situação dessas, só que aquele bem, ele tinha sido utilizado também para uma reparação de garantia de uma reclamatória trabalhista contra a pessoa que cometera o crime também. O juiz trabalhista, ele determinou a venda daquele bem antes do juiz criminal. Ele determinou a venda e foi para o STJ, um conflito de competência. O STJ chegou e disse o seguinte: olha, quando nós tivermos uma lavagem de dinheiro e uma reclamatória trabalhista, a preferência é da lavagem. É da lavagem. Então, o juiz trabalhista não podia ter mandado vender, mas já que ele mandou e já que foi vendido, o valor vai ficar depositado para fins de reparação na lavagem. E alguns vão dizer: isso é um absurdo, e o direito trabalhista... Bom, a gente pode realmente fazer esta análise, e é uma decorrência de quem está cometendo crimes e problemas trabalhistas, está causando dano para todo mundo. Mas a legislação e o STJ... Foi agora, março de 2022, ou fevereiro, o STJ disse: não, a preferência da legislação é para a reparação do dano principal. E o dano principal é da vítima. E aí nós precisamos pegar esse dinheiro. E aí o que pode acontecer? Eu posso utilizar também desses recursos, porque a gente não pode esquecer o seguinte: quando nós temos a prática de um crime, tudo tem que ser perdido. Não é só o dano principal, ele não pode ficar com nada. Tanto que se sobrar dinheiro de uma reparação de dano, de uma lavagem, o dinheiro vai ser destinado ao Estado. Ele não vai voltar para o sujeito que praticou o crime, ele vai ser destinado para o Estado. Então, essa é uma característica que nós temos e que é importante que talvez possa se buscar paralelamente da execução fiscal, se pedir ao juízo criminal que eventualmente tenha uma reserva de valores para que, se sobrar lá, seja utilizado na execução fiscal. Mas isso, meu amigo, é muito difícil. Eu tenho quase certeza de que a tua atividade como magistrado, claro, atendendo sempre à demanda, à provocação da Fazenda, né, isso é importante, mas a grande maioria das vezes, quem está fazendo um esquema de lavagem, alguma coisa assim, ele não vai deixar bens passíveis de uma busca para fins da reparação na execução fiscal. A chance é mínima. Normalmente o que você consegue é um bloqueio de valores em depósito de movimentação financeira. Não sei se tu consegue fazer isso, mas normalmente é aí que a gente consegue aprender. Mas depois... A gente pode bloquear dinheiro de terceiro também, né? Claro. Pelo esbajou de dentro da execução, né? Exatamente. Mas isso tudo depende dessa instrução e agora me parece, aprendi bastante da diferença de regulação criminal e tributário. Agora o que a gente tem, assim, parece que é uma menor velocidade na tramitação desses problemas no tributário e no crime. Parece que o crime tem mais vida, é mais próximo dos fatos. Assim, os bloqueios,
né, e indisponibilidades, enfim, as medidas acautelatórias são efetivadas no crime de... Assim, tá rolando um inquérito e já tem, né, um Sem pedido de dúvida. bloqueio ou quebra de sigilo, ainda na investigação já faz acautelamento. Agora no tributário não. Tributário Não, a gente não. trabalha numa fase da vida do crédito muito posterior, né? Não, Então, daí assim, ó, que... ser um devedor tributário dolosamente, porque nós temos os devedores, que as pessoas têm dificuldades, passam a dever, isso acontece no mundo dos Claro. negócios, e tem aqueles que são os contumazes que fazem tudo aparentemente, mas só para não pagar nada, né? Esses, Uhum. eles vão conseguir se safar, eles vão deixar um rombo para o Estado, e o Estado que se rale. Desculpa a expressão, mas é isso mesmo. É o que Né? eles falam. Não tem erro, né? Não tem erro. Agora, no âmbito criminal, as medidas assecuratórias, sobretudo de sequestros, aqueles do artigo 125 do Código de Processo Penal, e também os previstos na lei de lavar dinheiro, eles são muito eficientes. Porque eu posso ir buscar os bens, como tu disseste, mesmo que já estejam em posse de terceiros. E Claro. normalmente estão. E normalmente estão. Ou seja, eu vou lá e pego aqueles bens e eu venho para cá. E eu faço esse acautelamento, e para liberar um bem desse, primeiro, é claro, eu não posso pegar aí qualquer bem, eu preciso mostrar que ele tem um Sim. liame com a prática criminosa. Mas na hora que eu demonstrar isso, a chance de liberação desses bens é baixíssima. É muito Baixíssimo. baixa. É raro a gente ver os tribunais determinando a devolução de valores. E nós temos ainda, eu disse que eu ia citar, se tu me permite, ainda eu vou falando. Claro. Por exemplo, nós trabalhamos no âmbito do MPF, e eu trabalhei alguns anos também na cooperação internacional, lá em Brasília, na Secretaria de Cooperação Internacional, dentro do gabinete do Procurador-Geral da República, com cooperação para recuperação de valores que foram remetidos para fora por intermédio de corrupção, de lavagem de dinheiro e até do chamado crime de evasão de divisas, que é a remessa do dinheiro de forma ilícita. E vejo que nós tivemos uma situação, um exemplo, que nós jamais descobriríamos se nós não tivéssemos, naquele caso, a figura de um colaborador. E todo mundo diz, procura demonizar a figura do colaborador. Eu digo, só demoniza quem não gosta do colaborador, porque ele traz uma eficiência muito grande para o processo penal, ou quem quer descaracterizar o instituto tão relevante que o Brasil acabou instituindo por força de duas convenções internacionais assumidas como um dever do Estado de ter o Instituto da Colaboração. Né? E a colaboração, quando eu explico, as pessoas perdem um pouco de preconceitos de algumas falas que nós encontramos por aí. Mas o colaborador chegou e disse, olha, determinada pessoa, que era um político brasileiro bastante influente, ele chegou e me disse, olha, dentro do esquema agora você vai ter que me pagar 5 milhões de dólares. O seu débito é de 15 milhões, e nós dividimos aqui, e isso tudo foi corroborado depois. Sim, mas como é que houve o pagamento desse valor de 5 milhões de dólares? Ele chegou e me disse o seguinte, olha, tem uma conta, que é a conta com número X, porque ela não tem proprietário, situada num banco da Suíça, e eu utilizei duas contas que eu tinha no Uruguai, que são chamadas contas offshore, porque offshore, além da costa, além das fronteiras, né? E esse dinheiro que estava lá não está aparentemente no meu nome do colaborador. São empresas que eu tenho lá que eu utilizo para prática de comércio e de sacanagem. Ele fazia comércio internacional. Ele tinha, por isso que eu disse, ele misturava as coisas. Ia ficar mais difícil. E ele chegou e disse, não, eu transferi para ele e transferi para essa conta. Você tem os extratos que você remete? Tem. Nos entrega os extratos? Entrego. Nos entregou os extratos, onde dizia que ele tinha depositado. Como é que a gente ia descobrir a quem pertencia aquele dinheiro? Bom, aí nós fizemos todo um procedimento autorizado pelo Poder Judiciário, ao contrário que muitos dizem, foram na Suíça, conseguiram as informações. Nada disso, nada. E uma coisa é informação de inteligência, outra coisa é a movimentação do dinheiro. Isso nunca foi feito informalmente. Aí foi autorizado pelo Supremo, foi no banco na Suíça. Lá no banco na Suíça eles disseram, olha, esta conta aqui pertence a uma empresa chamada X.
Sim, mas isso não tem nada a ver com a pessoa envolvida. Tem sim, porque olha a documentação aqui embaixo. O administrador desta empresa é fulano de tal, que era o beneficiário do dinheiro. Ou seja, não aparecia o nome dele. Agora a pergunta que eu te digo é, como é que... E ali tinha a corrupção, tinha a lavagem do dinheiro, que ele tinha levado porque ele dizia que era de negócios que ele tinha praticado, quando na verdade... E ele tinha contratos de negócios que eram todos fictícios, mas na verdade era o pagamento da propina. Como é que a gente ia descobrir isso para fins criminais? Praticamente impossível. Para fins criminais, se o colaborador não chegasse dessa documentação. E agora eu vou te perguntar, como é que tu descobriria isso para uma execução fiscal? Esquece. Esquece. É virtualmente impossível. E aí o sistema favorece quem quer fazer esse tipo de procedimento ilícito. Né? Ilícito. Né? E eu sou... O que eu digo, nós temos que ter uma legislação bem mais dura e uma aplicabilidade de um entendimento muito mais severo, porque o Brasil já sofreu N repreensões internacionais por ser muito leniente na aplicação das penalidades. Né? Nós temos a ENCLA, né, que é a Estratégia Nacional de Combate à Lavagem de Dinheiro, são vários órgãos que participam, é muito interessante, eu fui designado pelo Ministério Público Federal para participar de algumas rodadas de negociações, e vários outros colegas também, e aí a gente procura dar orientações de como pode ser melhorada a legislação. Agora, escuta o que eu vou dizer para vocês agora. Em breve a nossa legislação de lavagem vai ser afrouxada. Não tem erro. Vai ficar pior. Vai ficar pior. Por quê? Porque ela tem que ser mais dura e vão dar um jeito de dar uma aliviada. Uma delas eu vou dizer aqui. Escute o que eu estou dizendo. Vão colocar que é impossível ter a autolavagem. A legislação brasileira hoje não veda. O Supremo reconheceu como possível. Nós temos N julgamentos, por exemplo. Deixa eu pegar um aqui. Ó. Olha essa ação penal 989. Essa decisão é 22 de fevereiro de 2022. 22/2/22. Tá? STJ, ação penal originária. O STJ diz claramente, né, embora a tipificação da lavagem de capitais dependa da existência de um crime antecedente, está errado o que está escrito, de infração antecedente. Mas era o hábito que a gente falava. É possível a autolavagem, ou seja, a imputação simultânea ao mesmo réu do delito antecedente e da lavagem também, desde que sejam demonstrados o quê? Os atos diversos da lavagem e do crime antecedente. Se ele tiver os atos diversos, está caracterizada essa possibilidade. Aí alguns doutrinadores no Brasil dizem, não pode. Desculpa, me afoguei. Não pode, porque na Espanha, por exemplo, não tem autolavagem. Realmente na Espanha não tem, porque a legislação espanhola não admite. Mas vão trazer isso para o Brasil logo, ou seja, em breve vão dar um jeito de dar uma aliviada. E no campo tributário... A gente imaginava, né, que esse rescaldo do desmonte da Lava Jato ia causar o que fizeram na Itália, né, um grande desmantelamento do sistema de persecução criminal. Né? Eu posso te dizer o seguinte, eu tive a oportunidade de 2016, eu acho, eu fiz um debate com o Antônio de Pietro. O Antônio de Pietro foi um dos dois principais procuradores da Itália pela Manipulite, né, pela Operação Mãos Limpas na Itália. Sim. E o que ele me disse o seguinte, na época, foi uma coisa muito clara, que eu disse, não pode ser. E ele tinha toda a razão. Ele disse, a primeira fase que nós tivemos na Itália, vocês já tiveram, que foi a investigação ampla, a criação de um apoio da sociedade, e tudo vai ser feito. Depois vão começar as reações legislativas que vão procurar descriminalizar as condutas, e aí na Itália eles criaram o que eles chamaram o decreto salva-ladrão. É incrível, né? Criaram vários dispositivos, e ele disse, isso vai acontecer no Brasil, né? Vão começar a criar impedimentos, e o terceiro, esse vai acontecer, eles vão começar a inventar nulidades e vão começar a desqualificar o trabalho que foi feito. Bom, aí todo mundo vê o que está acontecendo.
Né? Exatamente. E o ministro Barroso, recentemente, isso eu não estou dizendo que não possa ter acontecido equívocos aqui, ele não estou dizendo isso. Sim. Mas o que ele disse, que na realidade brasileira hoje, Thiago, ela é pior do que a Itália. Porque na Itália ela apenas reagiu. O sistema reagiu. Aqui o sistema Aham. quer vingança. O sistema quer Aham. vingança. Né? Então, É, é um problema é sério. mais, É é pior. pior, É é pior. pior. Mas no Que âmbito horror. tributário, cara, no âmbito tributário, eu faço alguns posts às vezes. Esse aí, o Paulo falou, o decreto salva-lata. Aham. Ele Aham. publicou aqui assim, né? E, e, e o que eu queria te dizer me fugiu agora da. No âmbito tributário, Eu dentro fiz um dos... raciocínio, agora eu dei um Tá, gap não tem problema. e pulei aqui. Mas é chocante. Acho que realmente nós estamos. Deu uns flashes aqui bem que eu nunca tinha imaginado em comparar os mecanismos que a gente tem no tributário, na busca de bens, né? Aham. Enfim, de tentar desconsiderar as pessoas jurídicas, tentar ir atrás, enfim, cruzar dados, que precisa ter um trabalho de investigação, de inteligência, que não é o juiz da primeira instância que consegue fazer isso, né? Muito menos Uhum. sozinho. E, e ainda assim, o criminal está tão na frente, apesar dessa ameaça, assim, Uhum. E né? muito Eu na frente. aprendi E muito muito na na frente. frente. Né? O que eu queria te dizer, se tu me permitir mais um pouquinho, mais dois Claro, minutos, né? Se tu me fica à deixar, eu vou vontade. falando. Mas que é o seguinte, cara. Não quero abusar da tua boa vontade. Não, daqui a pouco eu nos derrubo na live aqui, tá valendo. Mas a questão, eu faço alguns posts sobre crimes tributários, eu estudo crimes tributários já há alguns anos, tu sabe disso, né? Sim, sim, sim. E aí, quando eu posto crime tributário, as pessoas reclamam, mas o Estado está cobrando, é um absurdo. Tem os absurdos, mas eu costumo dizer o Sim. seguinte, aqui no Brasil, as pessoas acham que sonegar não é problema, o problema é a corrupção. Né? Dizem isso. Que eu digo, Uhum. são duas coisas, a corrupção e a lavagem, a corrupção não, a sonegação e a corrupção são duas faces da mesma moeda que desmontam o Estado. Primeiro, dessa que tu tem que enfrentar da sonegação e dos débitos altíssimos, onde a gente vê que Uhum. não é o pequeno devedor, não é disso que nós estamos falando, Claro. mas de quem faz Não. a sacanagem, eles fazem de tudo para o dinheiro não entrar nos cofres do Estado. E de outro lado, depois aquilo que entra, tem a corrupção que já tira mais uma parte com a lavagem de dinheiro posteriormente. E elas são a faces diversas da mesma moeda com a gravidade idêntica. Agora, sonegar não é problema, o problema é a corrupção. Não, os dois são graves, porque eles tiram Claro. o dinheiro da coletividade. E as pessoas não enxergam isso, só enxergam aquela visão de que deixa eu trabalhar e fazer o que eu quero, porque eu quero ganhar dinheiro de qualquer jeito, mesmo que eu tenha É, que sonegar. Né? E esse é um é. problema. Com certeza. Né? Pagar tributo é muito desagradável, ninguém quer pagar tributo, claro, né? E às vezes Isso é atrasa os histórico. boletos por dificuldades momentâneas, é crise, ou é aquela coisa de falta de retorno, né? Claro, sempre tem uma Claro, justificativa, né? Sempre tem uma sim. justificativa, mas e até um Estado que realmente às vezes assim gasta mal, né? Em algumas situações, né? Claro, Fundo claro. eleitoral, problemas, né? Enfim, gasta mal muitas vezes. E é difícil Isso. fazer apologia do tributo, defender o tributo. Agora a gente vê de outro lado Estado que perdeu o controle, né? Que nem na guerra, infelizmente, vira barbárie. Então, o mínimo de Estado não tem como. Até na crise de 2008, 2009 nos Estados Unidos, quem salvou a economia de mercado foi o Foi o Estado, né? Estado. Foi o Estado É, que salvou o capitalismo e a economia de mercado. Então, a gente né? tem que trabalhar realmente para... Nessas horas o Estado é chamado, né? É, É é, que uma boa parte da sociedade parte do pressuposto. Eu tenho que privatizar os lucros e socializar os prejuízos. exatamente, é Né? isso que eu ia falar. Mas, Privatizar os lucros e socializar os prejuízos. e isso, pô, eu vejo isso há anos, né? Eu vejo isso há anos. Às vezes eu discuto com pessoas que discutir no sentido técnico, né? Que eles Claro. que eu já vi que fizeram alguma coisa equivocada na parte tributária e reclamando da corrupção. Eu digo, cara, por favor, lembra o que tu fizeste lá? Não fala, olha para cima, vê se você Hum, tem, eu não digo nem teto de vidro, eu digo, olha se você tem telhado para estar falando é, isso.
Mas os discursos hoje eles são muito fáceis, né? E a gente está num período sério de desqualificação das pessoas, da função das pessoas, né? Da função do Estado como um todo, do Ministério Público, do Poder Judiciário, da polícia, né? Mas eu acho que a gente tem que passar por esse crivo, porque as pessoas vão lembrar daqui a um tempo. Eu sempre digo, na hora que alguém precisar do Estado, ela vai gritar. E vai gritar, e eu vou dizer, e eu sempre digo, eu sempre alertei. Vocês diziam que o Estado não prestava, ponto aí. Vocês desmantelaram o Estado. Agora não tem quem socorre. Não tem quem socorre. Mas é isso aí, meu velho. Fantástico. Eu vou te dar umas dicas depois, a gente conversa, Tá. para te trazer dois colegas meus, um que está trabalhando Vou querer. com lavagem com criptoativos, bem legal, e outro que pode explicar para vocês, tecnicamente, como é que funciona os criptoativos, e aí como é que eu posso buscar os valores, como é que eu posso tentar encontrar a disponibilidade desses recursos, que é mais difícil ainda. Daí vai depender das chaves privadas e chaves fechadas, mas enfim. Eu acho que tu tem uma área para explorar bem grande aí, tá, Thiago? Bem legal, bem legal. Vou querer a indicação certa. Já me perguntaram sobre criptos e digo, olha, tem que ir atrás de quem entende desse assunto aí, porque a gente está anos-luz atrás. Agora eu já vi que estamos atrás mesmo do crime. Vamos se informar com os mestres aí. Com Douglas, certeza. quero te agradecer imensamente a tua participação, tua aula magnífica aqui sobre lavagem para mim e para o meu pessoal aqui. Agradecer a presença de todo mundo aqui. Olha, deu um público fantástico aqui para te ouvir. E qualquer coisa que quiserem perguntar no direct do Instagram, o pessoal pode saber que eu respondo. Eu respondo acompanhem mesmo. lá, acompanhem que todo mundo... Eu sou teu seguidor, né? E acompanhe sempre os posts, é sempre interessante, assim, as análises, né? E eu não conheço quem estude mais jurisprudência criminal do que o Douglas. Então é a pessoa autorizada para seguir. Valeu, meu amigo. Te agradeço muito. Querido. Tá bom. Abraço a todos que nos obrigado. acompanharam. Eu vi várias pessoas, eu não pude nominar, mas todos que participaram aqui. Que bom vê-los aí. Um abraço para todos aí, tá bom? E vou deixar salva, tá, Douglas? Para o pessoal poder consultar. Maravilha. Ótimo. Obrigado, viu, cara? Um grande abraço. Valeu. Tá bom? Até Abração. mais. Tchau, tchau. Tchau, tchau, pessoal.